Plantão com médico novato. O hospital estava silencioso, exceto pelo som ocasional dos passos apressados dos enfermeiros e médicos. Era o início do plantão, e Jorge, o enfermeiro experiente, estava se preparando para mais uma longa noite de trabalho. Ele conhecia todos os cantos daquele hospital, mas havia algo diferente naquela noite, algo que ele não podia prever. Algo que faria seu coração acelerar mais do que o normal. Foi quando o novo médico, Fernando, entrou no refeitório. Jorge não pôde deixar de notá-lo. Ele estava vestindo o uniforme branco, e a postura firme e o olhar confiante chamaram a atenção. Não havia dúvida de que ele era um bom médico, mas havia algo a mais. Uma energia quase palpável no ar entre os dois. Os olhares se cruzaram por um momento, e Jorge sentiu uma faísca de algo que ele não podia identificar. Você é o novo médico? Jorge perguntou, a voz casual, mas com um toque de curiosidade. Fernando sorriu. Era um sorriso que dizia tudo e mais um pouco. Um sorriso que Jorge não soubera exatamente como interpretar, mas que definitivamente chamou sua atenção. Isso mesmo, Fernando, prazer. A voz de Fernando era firme, mas ao mesmo tempo suave, como se tivesse sido feita para seduzir. Os dois trocaram um breve aperto de mão, mas o contato durou mais do que o esperado, o calor das palmas de ambos parecendo se fundir de uma maneira que Jorge não pôde ignorar. A química entre os dois não podia ser ignorada, e a tensão entre eles só aumentava. O dia passou rápido, mas o clima estava ficando cada vez mais pesado. Jorge e Fernando se encontraram várias vezes pelos corredores, trocando olhares carregados de significados não ditos. A cada encontro, o desejo entre eles crescia, como se fosse uma chama prestes a se incendiar. No refeitório, as conversas eram descontraídas, mas o olhar entre eles não mentia. Quando Fernando perguntou se Jorge precisava de ajuda, a resposta que ele recebeu foi menos literal e mais sugestiva. Sim, preciso de ajuda. Jorge respondeu com um sorriso, maroto, se aproximando um pouco mais. Mas não é a ajuda que você está pensando, não, doutor. Eu gosto de um desafio. Fernando não resistiu a uma risada abafada, e por um momento ambos compartilharam a leveza do momento, a tensão sendo transformada em algo ainda mais intenso. Os dois estavam a um passo de se entregarem ao que queriam. Mas ainda era cedo. O plantão estava apenas começando. Fernando puxou Jorge para si mais uma vez, com urgência, seus corpos agora colados. A respiração de ambos se misturava, quente e pesada, enquanto os lábios se encontravam e se separavam, mas sempre com o desejo de mais. Cada beijo era uma promessa, e cada toque, uma certeza de que não havia mais volta. A mão de Fernando foi até o bolso da calça de Jorge, os dedos deslizando até um objeto metálico. Jorge olhou curioso, mas Fernando apenas sorriu de canto, como quem sabia exatamente o efeito que causaria. Vem cá. Precisa de ajuda? Fernando perguntou, sua voz carregada de um tom de brincadeira, mas com um brilho de desejo nos olhos. Jorge, sem perder a compostura, inclinou-se mais perto e com um sorriso maroto, respondeu. Sim, preciso, mas me mostra primeiro o que é isso aí. Ele olhou para a seringa de 20 centímetros que Fernando segurava, um olhar de dúvida misturado com um prazer disfarçado. Isso vai ser interessante. Fernando riu baixinho, seu corpo pressionando ainda mais o de Jorge contra a parede. Ele sabia exatamente onde estavam, e a tensão era como uma onda prestes a romper. Você vai ver, Fernando disse, aproximando-se de Jorge e colocando a seringa diante dele. Eu adoro essa ferramenta. Parece que foi feita para mim. E para você. Jorge não resistiu e soltou uma risada abafada, com o olhar brilhando de prazer. Então vamos lá, doutor. Eu adoro quando a terapia é intensa. Com um movimento rápido, Fernando passou a seringa de 20 centímetros para Jorge, entregando-lhe o objeto com um olhar que transbordava desejo. Eles estavam agora em um campo onde o controle se tornava uma ilusão,
E o prazer, a única coisa, real. A mão de Fernando continuou a explorar o corpo de Jorge, subindo e descendo, tocando cada centímetro com precisão, como se já soubesse exatamente o que fazer. Jorge, por sua vez, puxou Fernando para si de novo, sem pudor, os corpos se entrelaçando mais profundamente. A química entre os dois era inegável, e os toques não paravam de se intensificar. Os dedos de Jorge viajaram até o cinto de Fernando, puxando-o, com a urgência de quem não pode mais esperar. Eu adoro quando você tem a mão firme, Jorge sussurrou, o corpo de Fernando ainda mais perto do seu, as respirações já ofegantes. Fernando não respondeu. Em vez disso, a mão dele se moveu para a parte de trás da cabeça de Jorge, puxando-o para um beijo ainda mais profundo, mais possessivo. Os lábios se entrelaçaram, os corpos se apertaram mais, os toques se tornaram mais ousados. A sensação do calor, o toque da pele, o cheiro de suor e desejo, tudo estava se tornando uma coisa só. O ritmo era frenético, mas ao mesmo tempo carregado de uma intensidade que não deixava espaço para mais nada além deles dois. Cada movimento, cada toque, cada sussurro de prazer era um convite para si, perder ainda mais naquela entrega. Você está no controle agora, enfermeiro? Fernando murmurou, a voz rouca, enquanto seus dedos começavam a explorar a pele quente de Jorge, subindo, descendo, sentindo a necessidade de ir mais fundo. Jorge, com o corpo já tremendo de desejo, sentiu o toque de Fernando se intensificar, a mão dele se movendo para o lugar certo, pressionando com a mesma força e controle que ele tanto gostava. Eu gosto quando você perde a linha, Jorge disse, os olhos fechados enquanto se entregava por completo ao toque de Fernando. E assim, entre risos, toques e palavras carregadas de duplo sentido, eles se perderam. Não havia mais espaço para nada além do prazer, e o desejo finalmente encontrou sua liberação total. Fernando, sem perder tempo, passou a mão pela cintura de Jorge, seus dedos agora com uma firmeza que só aumentava o desejo entre eles. O toque dele era quente e intenso, e Jorge, que até aquele momento estava no controle, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era como se, a cada segundo, ele estivesse se rendendo mais ao prazer, sem nem perceber. A mão de Fernando deslizou para trás, tocando suavemente a nuca de Jorge, enquanto ele o puxava ainda mais para perto, a boca se movendo para o pescoço de Jorge, dando-lhe beijos e mordidinhas suaves. Cada toque, cada suspiro, fazia o corpo de Jorge responder em ondas de desejo. Ele estava perdendo o controle, mas não se importava mais. Ele queria mais. Precisava mais. Jorge, com os olhos agora fixos nos de Fernando, respirou fundo antes de descer a mão pela camisa do médico, puxando-a para cima, revelando a pele quente, os músculos firmes e definidos. Ele não resistiu e, com um sorriso maroto, sussurrou: Eu adoro quando você fica tão disponível para mim. Fernando, com os olhos brilhando de desejo, respondeu apenas com um beijo feroz. Ele sentiu o corpo de Jorge se entregar completamente, e a partir daquele momento, o que aconteceria seria algo além de qualquer coisa que ambos já tinham experimentado. A mistura de humor, desejo e intensidade criou uma energia irresistível. Era impossível resistir ao que se aproximava. Fernando não perdeu tempo. A mão dele desceu, tocando o zíper de Jorge com uma calma provocante, enquanto os dois se olhavam com os olhos carregados de tesão. O movimento da mão de Fernando foi preciso, um toque firme que fez o corpo de Jorge tremer levemente. Eu vou fazer você entender o que significa descanso de verdade, Fernando disse, a voz rouca, antes de deslizar sua mão por baixo da calça de Jorge, tocando a pele exposta com um toque que era tudo, menos sutil. Jorge sentiu um calor indescritível se espalhar por seu corpo. Ele estava completamente fora de controle, perdido no toque de Fernando. A sensação de ser tocado de forma tão precisa, tão intensa, era o que ele mais queria naquele momento. A mão de Fernando continuou explorando, subindo até a parte de trás da calça, e Jorge sabia exatamente o que viria a seguir. Isso, Jorge respirou,
sua voz rouca. Isso é tudo o que eu quero, Fernando. Me mostra o que é realmente intenso. Fernando riu baixinho, uma risada cheia de prazer, e então não hesitou. Ele desabotoou a calça de Jorge, puxando-a com uma agilidade surpreendente, e a sensação de liberdade foi instantânea. O corpo de Jorge estava agora completamente exposto, e Fernando não pôde deixar de admirar a cena, seus olhos queimando de desejo. Agora você vai ter tudo, enfermeiro. Fernando sussurrou com um sorriso travesso, e se aproximou ainda mais, colando seus corpos de forma ainda mais íntima. Jorge fechou os olhos, se entregando completamente ao toque de Fernando. Cada movimento dele fazia o prazer crescer, e as mãos de Fernando estavam agora em todos os lugares, tocando, explorando, testando os limites do que era permitido. O calor entre eles se tornava insuportável, e a única coisa que restava era a entrega total, sem reservas, sem volta. O desejo havia se tornado uma chama ardente, e agora ambos estavam dispostos a se perder nela. Fernando foi para o pescoço de Jorge, beijando-o de forma possessiva, e quando seus corpos se moveram juntos pela primeira vez, foi como se o mundo, ao redor, deixasse de existir. Só havia o prazer, só havia a conexão, e nada mais. Jorge, com os olhos fechados e a mente completamente tomada pelo prazer, murchou contra o corpo de Fernando, sentindo cada toque, cada movimento, como se fosse a coisa mais intensa e viciante do mundo. Agora você não escapa mais, Fernando disse, e com um sorriso safado, fez o último movimento, entregando-se totalmente. Fernando e Jorge estavam agora no ápice de sua entrega, seus corpos se movendo juntos, como se fossem uma única entidade, como se cada toque e cada suspiro os unisse mais e mais. O desejo que antes era uma faísca, agora era uma chama que os consumia por completo, e tudo ao redor parecia desaparecer, dando lugar apenas ao som ofegante de suas respirações entrecortadas e os toques cada vez mais ousados. A pele de Jorge estava quente, e a pressão da mão de Fernando sobre seu corpo fazia seu coração bater ainda mais forte. O toque do médico era preciso e experiente, mas também tinha uma suavidade que o deixava em um estado de pura rendição. Cada movimento de Fernando o fazia querer mais, e a cada toque, Jorge sentia-se mais perdido e mais seduzido. Você é tão... Fernando começou a falar, sua voz rouca. Mas antes que pudesse continuar, Jorge o interrompeu com um beijo ardente. A língua dele invadiu a boca de Fernando com urgência, e os dois se entregaram a um beijo voraz, explorando cada centímetro da boca um do outro. Jorge sentiu as mãos de Fernando descerem por sua pele, tocando-o de forma intensa, mas ao mesmo tempo, de um jeito que fazia com que sua mente se perdesse completamente. Ele sentia a excitação tomando conta dele, o desejo fluindo em suas veias. Era como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido e só existisse o toque de Fernando, a forma como ele o fazia sentir-se vivo. O médico, por sua vez, não parecia querer parar. Ele queria explorar cada parte do corpo de Jorge, descobrir o que o fazia estremecer, o que o fazia se perder. E com isso, foi exatamente o que fez. Suavemente, mas com uma força irresistível, Fernando empurrou Jorge para a cama, deitando-o sobre os lençóis macios e quentes. O desejo entre eles era palpável, e os corpos de ambos estavam agora entrelaçados de forma indiscutível, sem mais obstáculos. Eu quero você, Fernando sussurrou contra o pescoço de Jorge, sua voz carregada de uma necessidade profunda. Ele o olhou nos olhos, e Jorge viu ali um fogo que estava à beira de consumir tudo. Não havia mais espaço para dúvidas ou resistências. Você me tem, Jorge respondeu com um sorriso maroto, seu corpo tremendo de antecipação. Ele puxou Fernando para mais perto, seus corpos agora tão colados que não havia mais diferença entre eles. Cada respiração, cada toque, fazia o desejo crescer ainda mais. A mão de Jorge deslizou para a parte de trás da calça de Fernando, e o médico não resistiu, permitindo que ele a retirasse com um movimento rápido. O calor do corpo de Fernando, contra o seu, fez o desejo aumentar ainda mais, e agora nada mais importava.
Os dois estavam perdidos no momento, sem mais nada a fazer, além de se entregarem um ao outro. Isso é tudo o que eu preciso, Jorge disse, sua voz rouca e intensa. Fernando o olhou, seus olhos agora totalmente consumidos pelo desejo, e não houve mais palavras. Apenas o som de suas respirações e os toques suaves, mas urgentes. Cada movimento entre eles estava impregnado de desejo, de uma necessidade que parecia mais profunda a cada segundo. Era como se não houvesse volta agora, como se a entrega deles fosse inevitável. Fernando, com um sorriso travesso, começou a explorar o corpo de Jorge mais uma vez, seus toques se tornando mais ousados e confiantes. Ele sabia o que estava fazendo, sabia como fazer Jorge se perder completamente. E era isso que ele queria. Fazer Jorge se entregar de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Jorge, sem conseguir se controlar mais, puxou Fernando para mais perto, com um movimento rápido e decidido. Ele queria tudo. Queria sentir cada parte de Fernando, cada toque, cada beijo. Queria se perder no prazer que os dois estavam criando, sem mais limitações ou preocupações. Era só o prazer, e nada mais importava. O corpo de Jorge estava incendiado pelo desejo, e ele podia sentir o controle escapando de suas mãos. Mas não se importava. Era assim que ele queria. Era isso que ele queria de Fernando, a entrega total, a entrega sem reservas. Fernando, agora completamente imerso na intensidade do momento, se entregou também. Ele não precisava de mais nada, não precisava de palavras. Os corpos deles estavam em perfeita sintonia, e o prazer os consumia completamente. Entre beijos, toques e palavras baixas, os dois estavam cada vez mais perto do limite, de um prazer que não tinha mais fim. E quando o clímax chegou, foi como uma explosão de sensações, uma liberação que os deixou sem fôlego. O mundo à sua volta desapareceu por um momento, e tudo o que restou foi o prazer puro e intenso que se espalhou por seus corpos. Os dois estavam exaustos, mas satisfeitos. O desejo entre eles havia se consumido completamente, mas o que restava era algo mais profundo, algo que ia além do físico, algo que os unia de uma forma mais intensa do que jamais imaginaram. Aquela noite, sem dúvida, seria lembrada por ambos como um momento de entrega total. E enquanto o hospital continuava sua rotina lá fora, dentro daquele quarto, Fernando e Jorge sabiam que algo novo havia começado entre eles. Algo que não poderia ser ignorado. Algo que os faria querer mais, sempre. Ainda deitados, os corpos, entrelaçados e a respiração aos poucos voltando ao ritmo, Jorge soltou um suspiro preguiçoso e provocante, enquanto acariciava o peito de Fernando com a ponta dos dedos. O silêncio era confortável, carregado de uma cumplicidade recém-descoberta. Lá fora, o hospital já começava a dar sinais de movimento. O som abafado de passos, vozes trocando instruções, máquinas apitando. Mas ali dentro, o tempo parecia ter parado. A gente vai ter que sair daqui uma hora dessas, né? Jorge disse, com um sorriso travesso nos lábios. Fernando riu baixo, puxando-o para mais um beijo demorado, como se quisesse guardar aquele gosto só para ele. Infelizmente, murmurou, se levantando devagar e começando a se vestir, enquanto seus olhos ainda percorriam o corpo nu de Jorge com desejo contido. Mas não se preocupa. A noite foi longa, mas acho que ainda tenho uns turnos de energia para gastar. Já vestidos, abriram a porta com cuidado e voltaram pelos corredores ainda silenciosos, cada um carregando no corpo e no olhar a lembrança viva do que tinham vivido. Antes de seguirem para suas rotinas finais do plantão, Jorge se virou, encostando-se na parede com um sorriso malicioso. Doutor, por acaso você vai precisar de mais alguma seringa de 20 centímetros essa semana? Fernando mordeu o lábio inferior, segurando o riso, mas os olhos brilharam de expectativa. Só se for com aplicação repetida, diária de preferência. E ali ficou a promessa, insinuada entre palavras e olhares, de que aquele plantão tinha sido só o primeiro de muitos encontros intensos entre o médico e o enfermeiro.